Nós vamos ver hoje uma aula prática sobre a cavidade bucal. A cavidade bucal, como vocês já sabem, ela faz parte da primeira porção do tubo digestório e é lá onde vai ocorrer a primeira fase da digestão dos alimentos. Essa cavidade, ela está localizada na parte média da face, entre a cavidade nasal e a região supraioidea. O estudo da cavidade bucal, ela é muito difícil da gente localizar as estruturas anatômicas no cadáver. Então, a melhor forma da gente estudar essa cavidade é na própria pessoa, ao vivo, que é o que nós vamos fazer agora, ok? Bom, a cavidade bucal, quando a gente usa o termo boca, a impressão que a gente tem é que boca é só a parte interna da cavidade. Mas a boca, na realidade, é um todo. Então faz parte dos lábios, fazem parte da cavidade bucal. Então nós costumamos dividir a boca em duas regiões. Então nós temos uma primeira região, que é o vestíbulo da boca, e a boca propriamente dita, ou cavidade própria da boca. E os elementos que vão dividir a cavidade bucal em vestíbulo e cavidade própria da boca são os dentes e a apófise alveolar. Pode abrir um pouquinho? Então nós temos aqui a apófise alveolar e os dentes, tanto superiores como inferiores. Então nós temos o vestíbulo, que é esta porção aqui entre os dentes e os lábios. Então é um espaço virtual. Nós temos o vestíbulo superior e temos aqui embaixo o vestíbulo inferior. Tanto aqui na frente como na parte posterior, toda essa região aqui compreende então a área do vestíbulo. O que está atrás dos dentes, abre um pouquinho, na face lingual, para trás é a boca propriamente dita. Vejamos primeiramente a região do vestíbulo. Pode fechar um pouquinho. Isso, morde para morder. Então, no vestíbulo, nós vamos encontrar aqui, primeiramente, nós temos esta região, que é a mucosa alveolar. Nós temos aqui a junção muco-gengival, que é essa parte entre a gengiva e a mucosa alveolar, é uma linha esbranquiçada. E depois nós temos aqui a gengiva. E a gengiva, nós temos a gengiva inserida, temos aqui entre os dentes a papila interdental, que é uma papilazinha que fica localizada entre os dentes. E rodeando o dente, nós temos a gengiva marginal ou livre. Se nós insuflarmos o ar nesta região, nós vamos perceber que a gengiva se afasta. Por isso, ela é chamada de gengiva marginal ou livre. E lá atrás, para abrir um pouquinho a boca, lá no fundo, nós temos a papila retromolar, que é uma papila que fica atrás dos últimos molares. Então nós temos a gengiva inserida, que está aderida ao osso, a papila interdental, aqui a gengiva que margeia o dente, que é a gengiva marginal, e lá no fundo nós temos a gengiva retromolar. Nós vamos ver ainda na região do vestíbulo, aqui o freio labial superior, que é essa região aqui do freio, e na parte inferior, o freio labial inferior, que fica aqui nesta região. Então, nós temos aí o vestíbulo,
que é toda a parte que fica entre os dentes, entre os lábios e bochechas. Vamos ver aqui. A cavidade bucal, ela tem os seus limites. Pode fechar um pouquinho. Então, esta cavidade ela é limitada anteriormente pelos lábios. Então, lábio seria esta região aqui, olha. Lábio superior e lábio inferior. Toda essa parte aqui. E, posteriormente, abre bem a boca, nós vamos ver lá dentro, lá no fundo, uma abertura. Abaixa um pouquinho a língua. Então tem uma abertura lá no fundo que é... não tem problema para não aparecer. Que é o istmo da garganta. Vai baixar um pouquinho aqui. Para baixar a língua. Fala, lá no fundo nós temos uma abertura. Fala, isso. Aquela abertura lá atrás seria então o limite posterior. O limite lateral são as bochechas. O limite superior, levanta um pouquinho a cabeça. Nós temos ali como limite superior a região do palato. Nós temos o palato duro e o palato mole. Agora levanta bem a língua. Agora aqui nós temos o limite inferior da cavidade, que é o soalho da boca. Então vamos ver cada um desses limites aí. O anterior, o posterior, os laterais, o superior e inferior. Pode fechar um pouquinho. Tá. Pode fechar agora. Fecha bem a boca agora, viu? Bem, os lábios, como eu já disse anteriormente, fazem parte desta região aqui. O lábio superior e lábio inferior. Nós temos aqui um sulco, que parte aqui da asa do nariz, que é o sulco nasolabial. Temos um outro sulco que sai aqui do canto da boca, da comissura, que é denominado de sulco lábio marginal, porque ele começa no lábio e termina aqui na margem inferior da mandíbula. Temos aqui uma depressão que se caminha aqui para cima com o septo nasal, que é o filtro, esta região. Nós temos aqui uma elevação, denominada de tubérculo do lábio superior. Os cantos da boca são as comissuras labiais. Inferiormente, aqui, separando o lábio aqui do mento, eu tenho um sulco, denominado de sulco lábio-mentual. Quando a pessoa está com a boca fechada, então, nós temos aqui uma linha de união dos lábios. E essa linha de união compreende a rima bucal. Então, o que é a rima bucal? É quando os lábios estão fechados. Então, forma aqui uma linha de união. Abre um pouquinho. Quando a pessoa abre a boca, essa rima bucal, ela desaparece. Então, aqui nós temos o limite anterior. Agora, o limite posterior, abre bem a boca agora. Isso. Nós temos aqui esta região, que é a região da tonsila palatina. Então, nós temos aqui um pilar anterior, ou palato grosso, e um pilar posterior, que é o palato faríngeo. E nesta região se localiza a tonsila palatina. Então, nós temos aqui um pilar
Abre bem a boca, isso. Nós temos aqui um pilar, que é o pilar palato grosso, e lá atrás o palato faríngeo, entre os dois a fossa tonsilar, onde se aloja a tonsila palatina. Ainda neste limite posterior, nós temos a abertura, que é o istmo da garganta, que põe em comunicação a boca com a faringe. Abre bem a boca, pode ir para fora, isso. Lá no fundo nós temos a úvula, é uma saliência que fica entre a região dos arcos palato grosso e palato faríngeo. Lateralmente, nós temos as bochechas, que formam então o limite lateral desta cavidade. Nas bochechas, nós temos aqui uma elevação, a papila parotídea. Então a papila parotídea é esta elevação aqui, que é por onde sai a saliva proveniente da glândula parótida. Então ela fica aqui na altura do segundo molar superior. Vejamos agora o limite inferior dessa cavidade, que é o soalho da boca. Levanta a língua agora. Isso. Essa região, o soalho da boca, é uma região bastante delicada. Então nós temos aqui a prega franjada, que recobre esta veia aqui, que é a veia lingual. Nós temos aqui do outro lado também. Temos aqui uma prega submandibular, que é por onde transita o ducto submandibular. Aqui vocês estão vendo o freio lingual, e de cada lado do freio nós temos aqui uma saliência chamada carúncula sublingual, que é por onde drena a saliva da glândula submandibular, um de cada lado. Bom, pessoal, complementando aquela aula que nós tivemos ao vivo na boca de uma pessoa, nós vamos agora ver aqui alguma coisa que nós não vimos com detalhes lá. Nós vamos ver aqui nas peças anatômicas úmidas. Então, como eu havia dito, a boca ela tem os seus limites. Ela tem um limite anterior, que são os lábios, um limite posterior, que é o istmo da garganta, tem um limite superior, que é o palato, um inferior, que é o soalho da boca, e tem o limite lateral, que são as bochechas. E eu disse que quando se fala boca, boca é um todo. Boca é tido como um todo. Agora, ela é dividida em duas regiões distintas, pela apófise alveolar e pelos dentes, ou apófise alveolo-dentária. Então nós temos que a apófise alveolo-dentária divide esta cavidade como um todo, a cavidade da boca, numa parte anterior, que é chamada de vestíbulo, e numa parte posterior, que está atrás dos dentes, que é a boca propriamente dita. Então, se a gente observar esta peça aqui, vocês estão vendo aqui os dentes superiores, os inferiores. E vejam que esses dentes mais o osso alveolar divide a boca como um todo em duas regiões. Uma que está à frente dos dentes, que é esta região aqui, que é a região do vestíbulo. O vestíbulo é esse espaço que nós chamamos de espaço virtual, porque ele fica colabado ou grudado aqui na gengiva. Então é esse espaço aqui, tanto superior como também inferior. E o que está atrás dos dentes
que é essa porção maior aqui, que é onde está a língua, né? E outros elementos, que eu vou falar daqui a pouco, é a cavidade própria da boca. Vejam que nessa região do vestíbulo, nós temos aqui esta região que é chamada de essa fossa, essa depressão aqui entre o lábio e o osso, a gengiva aqui, é chamada de fórnice. E é nesse fórnice que é onde é aplicada as anestesias. Então a punção da agulha se faz aqui nesta região do fórnice, do vestíbulo. E nós vamos encontrar aqui, como nós já vimos anteriormente, naquela paciente, o freio labial superior, labial inferior, a junção muco-gengival, tudo aquilo que nós já falamos anteriormente. O limite anterior dessa cavidade são os lábios. Então nós temos aqui o lábio superior e o lábio inferior. O lábio superior pega toda essa região aqui, que é o sulco nasolabial, e toda essa região aqui, que é o sulco lábio marginal. Tudo isso aqui é lábio. Esta região, que muitas pessoas pensam que são os lábios, é chamada de zona vermelha dos lábios. Então, lábio é toda essa porção. Nós temos aqui o canto da boca, que seria a junção do lábio superior e inferior, que é chamada de comissura labial. Nós dissemos lá na paciente que quando a pessoa está com a boca aberta, não existe aquela linha de união dos dois lábios. Se a pessoa fecha a boca, então forma aqui uma linha denominada de rima bucal. O limite posterior da cavidade bucal seria esta abertura aqui atrás, que comunica a boca com a faringe. Ela é chamada de istmo da garganta ou também de orofaringe. Nós vamos encontrar aqui a úvula, nós vamos encontrar lateralmente a tonsila palatina. Então aqui nós temos a porção posterior da cavidade bucal. Então nós temos aqui essa estrutura anatômica, que é a tonsila palatina. Vejam que tem um pilar aqui, que é o pilar palatofaríngeo, e aqui o pilar palato-grosso. Esses dois pilares, eles servem para alojar essa tonsila. Se eu remover essa tonsila daqui, vai ficar uma fossa, uma depressão, denominada de fossa tonsilar. O limite superior da cavidade bucal é o soalho da cavidade nasal, ou no caso aqui o palato. Então o palato, nós temos aqui um palato duro e temos aqui o véu do paladar, que é o palato mole. O palato duro, essa parte mais anterior, e esta região aqui mais posterior é onde estão localizadas as glândulas palatinas menores. Se eu olhar num crânio, aqui, por exemplo, eu vou ter o esqueleto do palato duro. Nós vamos ver aqui nesse esqueleto que nós temos o forame incisivo, o forame palatino maior, por aqui emerge o nervo palatino maior, pelo forame incisivo emerge o nervo nasopalatino. Nós temos aqui uma sutura
que é a união das duas maxilas, que é a sutura palatina mediana. E nós temos aqui uma outra sutura transversal, que é a sutura palatina transversa, que é formada pela união dos dois maxilares com os dois ossos palatinos. Então nós temos aqui a sutura palatina transversa. Nós temos aqui ainda no palato o sulco palatino, por onde transita aqui um nervo palatino maior e a artéria palatina maior. Se eu colocar aqui meu dedo, eu vou perceber que tem umas espículas ósseas, que são as espinhas palatinas. Então, tudo isso aqui faz parte da parte óssea do palato duro, que é o limite superior da cavidade bucal. O limite inferior, nós temos a região da língua. Aqui não vai dar para a gente mostrar o limite inferior, mas é uma parte assim, muito delicada, onde nós vamos encontrar a prega frangeada. Nós vamos ver também ali as carúnculas salivares, por onde treinam ali os ductos submandibulares. Nós vamos ver também ali o freio labial inferior, mas isso nós já vimos na pessoa, no paciente, em vivo. Então nós vimos aqui o limite anterior, posterior, superior e o limite inferior. A bochecha, então, seria o limite lateral. E nós vimos que na bochecha nós temos lá a papila parotidiana,